Pessoal, muito bem. Então, estamos aqui para... Hoje eu vou fazer uma live com uma aluna da jornada. Ah, legal. Legal, tem umas alunas da Carol que já estão aqui acompanhando, inteiradas aí. Ah, bacana. Show. Eu estava curioso para saber quem é você. É a Nera Castro. Porque eu vi que você curtiu vários vídeos meus ali no Instagram e tal. Eu falei, ué, quem será que é? Legal, show de bola. Pessoal, bacana. Então, essa semana a gente vai fazer 3 lives com alunas da jornada, né? Alunas, show. Alunas da jornada que começaram na primeira turma. Acredito que todas elas, as 3, são da primeira turma, né? Que abriu as inscrições em junho, ok? E o objetivo dessas lives é a gente, na verdade, entender como está sendo o processo delas, né? As experiências, como que está sendo estudar de maneira online, né? Fazer aulas online, ter mentorias online, estudar o Pilates clássico, né? Nesse formato, entender como é que está sendo isso para elas e principalmente a principal transformação que elas estão tendo, né? No sentido de que tipo de mudanças que elas estão fazendo, como é que está sendo isso para elas dentro do trabalho delas, né? E dessa maneira a gente busca, na verdade, sempre uma identificação, né? Então, acredito que a maioria dos alunos acabam tendo, na verdade, as mesmas dificuldades que muita gente, né, hoje em dia acaba passando. E olhar para eles e se identificar com esses problemas ou com as soluções que eles estão dando é uma coisa muito bacana e interessante, ok? Então é por isso que a gente faz essas lives. Então eu vou compartilhar aqui a tela com a Carol, tá bom? Sem mais delongas. Olá, Olá, Alex. tudo bem, Carol? Tudo jóia? Boa noite. Olha que cenário bonito aí atrás, hein? As orquídeas É, show, legal. do meu marido. Ah, é? É. Ô, Carol, Oi. você tá me ouvindo bem? Tô. A sua imagem Tá me ouvindo bem? tá meio travada pra mim, mas eu tô te ouvindo bem. A imagem tá travada? Tá. Você não tá vendo o movimento meu? Não. Você paralisou com um sorrisão aí. Ah, então tá bom. Mas você tá ouvindo bem? Tô. Tô ouvindo bem. Tá. A sua imagem, pra mim, não tá travada. Você tá normalzinha, normalzinha, normalzinha. Ok. Então, enquanto você tá ouvindo bem, a gente vai seguindo aqui, tá bom? Tá ok. Tá ok. Legal. Carol, primeiro começa contando pra gente um pouquinho da onde você é, aonde você está, que lugar do Brasil que você está e começa contando um pouquinho de você, sim, a sua trajetória profissional, como é que você começou, conta um pouquinho a sua história pra gente te conhecer. Certo. Tô vendo aqui um monte de aluno, né? Então, olha Legal, só. show. Meu nome é Carol, né? Eu sou de Itamaraju, Bahia, bem distante, né? Eu sou fisioterapeuta há 14 anos.
E eu estava fazendo uma conta aqui e eu tenho 12 anos que eu fiz o curso de formação em Pilates. Meu primeiro curso de formação em Pilates já tem 12 anos. E, Caramba! né? E Pilates contemporâneo. E eu terminei de fazer o curso, eu não comecei já a trabalhar com Pilates. Eu acabei indo para outras áreas da fisioterapia, indo para outro caminho. E em 2012 eu fui embora para a Feira de Santana. Chegando lá, eu falei assim, vou voltar a trabalhar com Pilates. Trabalhei com Pilates em Feira de Santana. Mas eu fiquei assim, com uma sensação de que eu precisava dar uma renovada, que eu precisava dar uma reciclada, que eu precisava dar uma, né, renovada no processo. Mas até então eu achava que Pilates era Pilates de qualquer jeito. Então eu achava que eu tinha que aprender novas técnicas, na verdade. Entendi. Aí eu voltei para Itamaraju, que é uma cidade que fica a mais de 700 quilômetros da capital, que é Salvador. Então acaba se tornando tudo um pouco mais difícil, né? E aí eu falei assim, vou aguardar um pouco. A gente começa a trabalhar, eu comecei a trabalhar com Pilates na Fisioderm, uma clínica que eu presto serviço. E a gente começa a trabalhar e quando vê já não arruma, né, essa disponibilidade de estar indo a outra cidade, a estar indo a São Paulo, a estar indo ao Rio, aos grandes centros, buscar essa reciclagem. E aí veio a pandemia e aí veio... Não, peraí, Carol, peraí. Alex. Não vamos avançar ainda não. Calma, calma, calma. Eu quero entender melhor como era o seu trabalho aí. Tá. Como que era o seu trabalho? Você falou que você foi trabalhar em uma clínica. Isso. Certo. E aí, nessa clínica, você foi trabalhar com Pilates. Sim, trabalhar com Pilates. Foi atender com Pilates. Isso. Então, conta um pouquinho como que eram as características do seu trabalho aí. Tá, então vamos lá. Uma das primeiras características mais marcantes é que aqui a gente atendia até 6 alunos por turma. 6 alunos? Aparelhos, um único aparelho de cada, né? Então fazia-se rodízio em aparelhos, usava-se acessórios, bola, enfim. A gente tinha essa característica de um Pilates mais contemporâneo. Teve uma época que eu fui para um caminho mais de um Pilates até um pouco fitness, pegava um pouco mais pesado com alguns alunos, achava, né, que eu estava fazendo um Pilates fitness. Achava que eu estava fazendo Pilates, na verdade, né? Enfim. E aí, Alex, era assim, era uma rotina mais assim mesmo, um atendimento... Eu, na verdade, era assim. Por ser fisioterapeuta, meu atendimento de Pilates era mais baseado na reabilitação. Era um Pilates fisioterapêutico, assim, sabe? Então, acabava que eu sempre tinha essa visão mais da fisioterapia. Eu não conseguia enxergar o Pilates como um método que tinha um princípio, meio e nunca tem fim, né? Eu achava que era reabilitar. Eu era mais por esse caminho do reabilitar mesmo. E mesmo com essas turmas de 6 pessoas, vocês levavam num sentido de uma prática mais voltada para a fisioterapia. Isso, Então, aí no caso, no horário que você atendia sozinha? Sozinha. Isso. Só você e não tinha mais nenhum outro professor? E os alunos? Não, só eu e os alunos. Entendi. E dentro desse trabalho, hoje, por exemplo, quando você volta o seu olhar para o seu trabalho, do ponto de vista, por exemplo, da prática mesmo, né? Do desenvolvimento prático, o que você via que esse formato te trazia do ponto de vista
de dificuldade, alguma coisa nesse sentido? O que você, olhando para trás hoje, você consegue enxergar? Eu consigo enxergar que eu não conseguia, apesar desse meu olhar mais amplo assim para fisioterapia, eu não conseguia ter eu tinha resultados fisioterapia que eu precisava na reabilitação, óbvio. Claro, mas eu não, o que eu mais sentia falta era perceber a conexão de corpo, mente e espírito. Eu falava assim, isso deve ser só uma teoria que criou-se para o Pilates, mas não conseguia enxergar isso. Era uma das coisas que eu mais sentia falta. Além de, óbvio, não conseguir, com 6 alunos, ter toda essa, né, percepção. Mas eu não conseguia. Eu até conseguia com alguns alunos um pouco disso, porque eu tenho alunos muito apaixonados pelo Pilates, sabe? Muito apaixonados. Estou vendo eles aqui. Estão todos aí. Muito apaixonados e que iam comigo foram comigo nessa caminhada, né? E estão cada vez mais apaixonados. Não tem jeito, eu acabei entrando porque essa jornada realmente transformou minha vida, então eu acabei indo e voltando porque eles estão sentindo, eles estão percebendo, principalmente os que já estão comigo há 3 anos, né? Que eu tô nessa clínica, na Fisioderm, tem 3 anos. Então, eles estão me acompanhando, estão percebendo uma nova Carol, uma nova, né? Mas eu acho que é isso, Alex. O conceito de Pilates, para mim, era muito diferente. Então, a minha grande dificuldade era coordenar isso com tudo que eu já tinha escutado. Eu falava assim, gente, mas cadê? Cadê o corpo, mente e espírito? Não, é uma atividade física. É uma ferramenta da fisioterapia. Era assim que eu enxergava. E aí não faltava, né? Faltava alguma coisa. Certo. Então, bom, vamos lá. Então, você estava nessa clínica, você estava trabalhando nesse formato, né? E, de alguma forma, você entendia que o Pilates, ele era, na verdade, até tinha uma teoria que falava nessa coisa de, né, uma coordenação entre corpo, mente e espírito, ou assim, um trabalho que integra essas instâncias, coisas desse tipo, mas ao mesmo tempo, dentro da sua prática, você viu uma prática onde existia, na verdade, um trabalho físico, né? Um trabalho corporal, um trabalho onde as pessoas iam lá para exercitar o corpo, exercitar essa máquina biológica, né? Alongar, fortalecer, reabilitar, melhorar, enfim, aspectos relacionados a isso. E de uma certa forma essa conexão fica uma coisa meio jogada, né? Uma coisa meio, sei lá, né? De repente, enfim, né? Porque isso é uma coisa que às vezes passa muito batido mesmo, né? Passa mesmo, né? Eu acho que, de uma certa forma, a gente, nós, professores de educação física, fisioterapeutas, mesmo médicos, né? A gente foi educado dentro de uma tradição, na verdade, de pensamento, dentro de uma tradição cultural, né, que envolvem conceitos, ideias, né, valores. A gente foi educado, e isso, na verdade, para você ter uma ideia, e é importante as pessoas que estão aqui também perceberem, que a gente, na verdade, carrega nas nossas costas mais ou menos 2.500 anos de história, né? Se a gente for pensar todo o pensamento filosófico, desde lá dos primeiros filósofos
Antes de Cristo, se a gente for pensar, vamos voltar 500 anos antes de Cristo, quando começou a nascer a filosofia sempre, sempre, sempre se debruçou sobre essa questão, né, do corpo, da mente, né, de uma alma, ou seja, o que nos constitui, o que realmente a gente é, né? Como que a gente integra tudo isso, como que isso se relaciona. Isso sempre foi um problema para a filosofia e depois também para as religiões. Porque a gente não pode esquecer que as religiões também, elas pensaram muito sobre essas coisas. E o fato é que a nossa tradição, tanto filosófica quanto religiosa, e depois a ciência e a própria medicina, nunca souberam lidar muito com essa questão e acabaram, na verdade, colocando o corpo como sendo, na verdade, uma matéria, né? Uma coisa que a gente precisa carregar de alguma maneira, e nós, pessoas, nós, sujeitos, sempre identificado com o aspecto da nossa mente. Então, a gente sempre fala, eu, Alexandre, eu, Carol, eu tenho um corpo. Eu tenho um corpo, eu tenho um objeto. Eu tenho uma matéria. Como se eu tivesse um objeto qualquer em que eu posso transformar, em que eu posso mudar do jeito que eu quiser. Se eu tenho um corpo, eu sou alguma coisa e o meu corpo é outra coisa. Eu domino o meu corpo. Eu modifico o que eu quiser. Você percebe como é uma relação em que, no fundo, a gente é um dominador. E o corpo é só um objeto que a gente pode dominar. E essa tradição, ela vem com a gente, durante muitos e muitos e muitos e muitos anos. Você está por aí, Carol? Carol? Vocês perderam a Carol aí também? Acho que sim, Carol. Eu vou tirar você da live e vou voltar de novo, tá? Você está me ouvindo? Para mim também tá. Eu vou tentar tirar a Carol e voltar. Normal. Oi? Oi. Não sei o que aconteceu. Às vezes dá esses bugzinhos mesmo. Então, eu só contei essa história para a gente entender que, na verdade, é comum isso, né? Essa dificuldade de perceber essas coisas é muito comum, entende? Porque a gente traz essa tradição toda nas costas. Realmente a gente traz isso. E agora tudo bem, beleza. Além disso, você tinha alguma outra dificuldade dentro do seu trabalho? Você tinha alguma coisa que também, que de alguma forma te incomodava e você queria mudar? Além dessa questão, de repente você perceber um conceito, né? Perceber que ao mesmo tempo o seu trabalho não era alinhado com um conceito, né? Tinha alguma outra coisa do ponto de vista da sua prática que de repente você gostaria de ter modificado, de mudar? Alex, eu sempre gostei de trabalhar trazendo qualidade de vida mesmo para os meus pacientes, para os meus alunos.
Eu nunca fui uma profissional que pensava só, tipo, vamos reabilitar um ombro, uma coluna, né? É, e isso sempre foi muito vivo em mim, né? Doar muito mais, né? Do que só uma fisioterapeuta que, enfim. E como você mesmo falou, tudo é uma jornada, é um caminho, né? É, além de ter feito curso de Pilates, eu também sou acupunturista, então a acupuntura já me trouxe uma visão muito mais, né, ampla de saúde, né? A concepção de saúde na medicina chinesa Com é certeza. bem mais ampla. E aí isso me incomodava, né? Acho que toda essa sensação de querer trazer esse benefício maior para o paciente, para o aluno, isso me incomodava. Eu queria mais. Eu queria. Entendia que naquela dinâmica de 6 alunos não estava funcionando. A pandemia veio, a gente hoje trabalha com 4 alunos, não trabalha mais com 6. Até porque a gente mora numa cidade pequena. E aí, numa cidade pequena, a gente tem uma quantidade de aluno até muito boa, porém a gente não consegue suportar porque a cidade não tem tantas clínicas, né? Tantos profissionais. Ainda cabe, né? Então, para poder conseguir agregar, a gente acabava colocando mais alunos. Mas 4 alunos está ideal, está ótimo. Isso já foi uma coisa que melhorou muito para a dinâmica do meu trabalho. Mas é isso, Alex. Eu acho que o que me incomodava mesmo era isso. Sinceramente, eu sentia que eu precisava dar uma renovada. Precisava, eu não sabia direito, me sentia essa inquietação de que alguma coisa estava faltando, de que alguma coisa não fazia sentido e que não era só aquilo. Mas, sinceramente, eu ainda não sabia como procurar isso. Era uma coisa que me incomodava, mas eu não sabia como procurar. Eu, na verdade, conheci um pouco do Pilates clássico, vim conhecer um pouco do Pilates clássico lá com a Adriana Codebella, foi onde eu conheci aquele projeto de vocês, fiquei louca para poder ir né, no encontro que vocês fizeram. O Rodrigo Nanô, a Gláucia. Então foram esses profissionais que eu que eu comecei a acompanhar e vislumbrar alguma coisa, algum caminho por aí. E aí cheguei no Alex. Cheguei no Alex. Eu não tenho jeito, eu chego no Alex. Porque realmente, Alex, foi muito transformador. E, assim, o que vocês trouxeram já lá nas primeiras aulas, eu estava conversando com a Fernanda uma vez, que eu falei, Fernanda, tem que voltar aquelas aulas também para dar na jornada, no início da jornada, porque elas foram elas que fizeram. Quando você entrou com o assunto de onde que veio, da história do Pilates, que tem a medicina chinesa aí, né? Que tem a parte grega, enfim, foi tudo isso aí que eu falei assim, olha, porque quando a gente tem tradição, teoria, quando a gente tem, né? Isso te dá base, te dá sustento, te dá. Aí você fala assim, isso aqui que é uma coisa, né? Infelizmente, eu acho que quando eu fiz a minha primeira formação, eu acho que você também acha isso, era uma coisa muito difícil, né, Alex? Aqui o contemporâneo, né, é o que prevalecia. A gente não tinha muito isso de Pilates clássico e Pilates contemporâneo. Né, lá na minha formação, eu imaginava, eu até tentei procurar um curso que fosse bom, eu fiz no Espírito Santo, eu fiz em Vitória, que para nós aqui é a capital mais próxima, é Vitória. Então, eu fui para o Espírito Santo fazer o curso,
tinha estágio, tinha prova, tinha tudo isso. Então eu achava assim, olha, tô no caminho certo, tô fazendo um curso muito bom. Mas a gente não pode, né? Mas aí eu não conhecia. Porque se eu soubesse, se eu conhecesse sinceramente, se eu soubesse essa diferença, eu já teria feito. E aí, essa dificuldade de estudar e ter que ir para fora, né, estudar. E que vocês trouxeram isso para facilitaram muito, né, para nós, para todos nós, que temos colegas da primeira turma que são de todos os lugares do Brasil, né? Todos têm Aham. essa sensação de que está mais próximos de vocês. Foi muito Ô, bom. Carol, me fala uma coisa. Quando você começou a perceber esse mundo, digamos, paralelo aí do Pilates clássico, as primeiras coisas que começaram a te chamar a atenção era relacionado ao quê? Era relacionado, por exemplo, você já começou a perceber uma mudança de conceito? Ou você já começou, ou você começou a perceber pela questão, por exemplo, da técnica, do movimento, né? O que a primeira coisa que te chamou a atenção? Para você parar e olhar e falar, caramba, eu achei interessante isso. Qual foi a primeira coisa que te chamou a atenção? O que me chamou mais atenção foi a qualidade do movimento. A qualidade do movimento, a técnica. Eu percebia que o movimento era executado de uma maneira mais técnica mesmo, né? De uma maneira mais fluida, de uma maneira mais... Não era nada... Eram movimentos simples, assim, simples, até a hora que você vai fazer, não é isso? Que Pilates é isso, né? A gente olha e fala assim, super fácil fazer esse exercício. Quando você vai fazer, é que você vai falar, uai, não consigo nem sair do lugar. Então, eu observava e falava assim, mas é isso, movimentos simples, movimentos bem feitos, movimentos... Uma curva C que eu nem sabia que existia. Nem sabia que existia a tal da curva C. Hoje, meus alunos são uma coisa que eles mais escutam. Gente, olha, vamos trabalhar essa curva C aí, hein? Então, Né? E aí eu percebia isso, essa concentração, a concentração na maneira como, né, executavam os exercícios. E foi isso, foi por aí. Foi por aí que eu fui olhando e vendo a beleza do Pilates clássico. Porque realmente, assim, eu nunca fui muito fã do exercícios muito mirabolantes. Eu achava, gente, esse negócio... E fisicamente eu também não conseguia. Você já conhece o meu corpo, porque você já me acompanha, já viu, né, como é que é, porque as mentorias, né, e você observa como eu tenho algumas dificuldades, né? E aí eu falava assim, não adianta eu tentar fazer um exercício muito mirabolante. Às vezes eu até falava assim com alguns alunos, ó, é pra esticar tudo, viu? É pra ir até o chão. É para segurar aqui. Mas eu não conseguia. Então eu falava assim, uai, E aí olhando o Pilates clássico, olhando as execuções, eu falava assim, nossa, que lindo, que perfeito, que fluidez, que beleza no exercício. Foi isso que me chamou a atenção. E aí depois, senti no corpo, né? Foi sentir no corpo as conexões, Alex. Eu acho que Pilates clássico é conexão. Se você não consegue criar as conexões, você não está fazendo Pilates clássico. Você está fazendo, ou qualquer outro Pilates, você está fazendo qualquer outra coisa. Né? Essas conexões que são criadas, que a gente consegue fazer no Pilates, elas são perfeitas. Então a condução, quando ela é bem feita, quando ela é bem, né? A gente percebe no corpo. O falar assim, você não precisa exatamente falar com um aluno, contrai esse abdômen, engole esse abdômen. Não. Leva a sua costela em direção ao seu quadril. Conecta o seu, né? Eu tento mostrar para eles de onde que tá saindo os membros, né?
E essas conexões é que são lindas e que eu acho que é o que faz o Pilates ser mais apaixonante ainda. Porque aí você fala você traz aquela conexão e o aluno fala assim, nossa, não é que eu senti? Nossa, mas é isso aí mesmo que eu tô percebendo? E isso é que é mais gostoso do Pilates clássico. Você sabe o que acontece, Carol? Na verdade, assim, querendo ou não, quando a gente pensa, por exemplo, assim, o que define o Pilates, né? O que define uma outra modalidade? O que define o CrossFit? O que define, sei lá, a ginástica calistênica, né? O que define essas coisas? Bom, primeira coisa que vai definir é justamente isso que a gente falou. Prioritariamente é a questão do conceito. Então, você tem um conceito, né, que na verdade é um conjunto de ideias, né, de valores que vão expressar, na verdade, principalmente um conceito central, e isso define o Pilates. Então, se eu for pensar, por exemplo, eu, Alexandre, né? Qual é o conceito que define o Pilates? Bom, para mim, esse conceito é o conceito do título do livro do Joseph. Return to Life of True Contrology. O retorno à vida através da contrologia. O que significa o retorno à vida? Se você vai lá no livro do Joseph, você vai ver que ele destaca uma série de coisas. Entende? Então, ele destaca uma questão de você resgatar autoconfiança, uma questão de você resgatar uma certa disciplina, a questão de você se sentir apto a fazer as coisas, se sentir capaz de fazer as coisas, né? Uma questão de você, na verdade, ser capaz de afirmar o seu desejo e de realizá-lo, né? Enfim, uma certa força interior de afirmação da vida. Entende? Então, isso é um conceito importante do Pilates. Agora, esse conceito, para isso, quando ele tem isso na cabeça, ele começa a pensar, opa, tá, mas como é que eu chego nisso? E eu posso chegar por diferentes vias. Porque um conceito como esse, facilmente pode ser trabalhado dentro da filosofia. Facilmente pode ser trabalhado dentro de uma religião. Só que, então, qual é a diferença do Pilates? A diferença é que, a partir desse conceito, ele cria um método. Um método do quê? Um método de exercitação. Um método de exercícios. Tá certo? Um método de exercícios que vão buscar, que tem como fim, esse conceito. Quando a gente fala em um método de exercitação baseado em uma filosofia de vida, esse método de exercitação ele tem uma característica, né? Ele tem uma lógica por trás dele, e a qualidade dos movimentos que a gente pode produzir dentro dessa metodologia também é uma linguagem que caracteriza aquela modalidade. Facilmente você percebe quando você olha, por exemplo, para uma modalidade, você percebe isso, que aquele tipo de movimento, por exemplo, olha um ginasta se movimentando. Você vê determinadas características, né? Então, você vê que um ginasta, por exemplo, ele precisa, na verdade, realizar movimentos onde ele leva as articulações em um certo limite, né? A quantidade de força que ele precisa imprimir, ela é muito grande, né? As capacidades físicas são sempre ao extremo,
Obviamente que tem muito controle, né? Mas tem uma questão ligada a um certo desempenho físico que é diferente, por exemplo, de uma modalidade como o Pilates, onde você também vai ver controle, você vai ver uma qualidade de movimento, mas você vai ver as capacidades físicas sendo mais harmonizadas, de uma série de coisas. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Estou querendo dizer que a gente precisa entender que quando a gente pensa em uma modalidade como o Pilates, a gente precisa também imaginar que a linguagem de movimento que a gente está aplicando, a técnica de movimento que a gente está aplicando, dá identidade àquilo. Entende? Então, se eu olho para uma aula de Pilates e dentro dessa aula eu não consigo enxergar características que possam, na verdade, exatamente, e que possam comunicar, muitas vezes, com uma outra pessoa que está do outro lado do mundo, e que essa pessoa possa olhar para essa aula e identificar alguma coisa que seja comum a ela. Então, a gente está falando de linguagens completamente diferentes, talvez de conceitos completamente diferentes, e ao mesmo tempo só tem um aparelho lá, que é um aparelho de Pilates, e tem um outro aparelho lá do outro lado do mundo, que é um aparelho de Pilates, mas são coisas completamente diferentes. Dá para entender isso que eu estou falando? Com certeza. Com certeza, é exatamente isso que acontece. Em alguns Você entende? Você não tem um método como, né, a base. Você tem um método Pilates, você tem um caminho a seguir, você tem, que a gente aprendeu muito bem com você. Você tem toda uma transformação, um caminho. Você vai fazer as flexões, as extensões, as rotações. Você tem um caminho a ser seguido. Então não adianta você só usar os aparelhos de Pilates e dizer que aquilo é Pilates. Se tem um método, se está pronto, se foi criado, se está lá pronto para a gente utilizar. Por que criar, inventar? Né? Não tem necessidade disso. E é isso, né, que mais me deixa apaixonada. É ter um olhar apaixonado hoje para o Pilates. É meu olhar apaixonado mesmo. Porque hoje eu vejo isso. Eu vejo tudo isso com muita clareza. Que é outra questão que você traz na sua jornada. É a clareza. Né? É ter muito claro isso. Na verdade, Carol, olha só que coisa interessante. E hoje isso, para mim, até porque você falou na questão da clareza, é cada vez mais claro isso para mim. Né? Porque eu também passei por isso, e eu vejo muitos profissionais passando por isso, e muitas vezes essa falta que você falou, essa falta, né? Pô, eu sinto que falta alguma coisa, mas eu não sei exatamente o que é. E muitas vezes a pessoa não sabe mesmo, ela não tem consciência do que está faltando. Entende? Então, o que eu busquei, na verdade, dentro da jornada, foi justamente a pessoa entender o que está faltando. Começar a entender o que está faltando. E para ela entender o que está faltando, ela precisa entender quais são os 3 pilares que, na minha opinião, se ela começar a se debruçar sobre eles, ela vai começar a perceber justamente essa identidade do Pilates. O primeiro pilar da jornada, propósito. O que é o propósito? O propósito é você, na verdade, definir um propósito de trabalho para você, um propósito de vida, para que você faz aquilo que você faz, mas à luz das ideias do Joseph. Querendo ou não, se você não tem uma certa visão de mundo que é um pouco alinhada com a visão de mundo que ele tinha, mesmo ele vivendo há 100 anos atrás, né? Você ter ali um certo alinhamento sobre, na verdade, essa questão do movimento, né? Se o cara falava que menos é mais,
e para você, que é um profissional do movimento, você acha que quanto mais melhor, então já não tem uma conexão de pensamento, entende? E quando eu falo menos é mais, não quer dizer que a gente não pode fazer um trabalho forte no Pilates. Óbvio que pode fazer. Só que o trabalho forte não dá para ser a qualquer custo. É um caminho. Exatamente, você precisa organizar uma base. Você precisa organizar a técnica fundamental, né? Para a partir daí você construir isso e o aluno conseguir se movimentar de maneira intensa, mas ao mesmo tempo organizada. Sim. Então, se você não alinha esse pensamento inicialmente com as ideias do Joseph, e para isso você precisa se aproximar dele, fatalmente você cai nessa cilada de construir um trabalho onde os valores que o seu trabalho se fundamentam são completamente externos ao Pilates. Completamente externos. Eles vão vir justamente de toda essa tradição que a gente está mergulhado. Da educação física, da fisioterapia, da biomedicina, entende? Que olham para a coisa como se, na verdade, o sujeito é uma coisa e o corpo dele é outra, entende? Então, se o corpo é uma máquina, eu preciso só ajustar essa máquina para ela funcionar bem. Mas o Joseph não pensava assim. Tem uma coisa, então, Alex, que você fala, só para tentar complementar um pouco, é a questão da mudança, de você querer mudar. O paciente, ele é mais introspectivo, e você quer, né, as extensões a todo custo, e você quer trazer, você quer modificar uma personalidade. Você não consegue modificar uma personalidade. Você não vai deixar de trabalhar com ele, é óbvio. Ele abrir, para ele, né, expandir e tal. Mas você precisa respeitar isso, a personalidade. Então não é só um corpo, não é só um exercício passado para todos os alunos, né? Não é só isso. Exatamente. Você precisa perceber aquele corpo, a personalidade daquele. E isso que é um desafio, mas ao mesmo tempo é legal quando você trabalha com pacientes, mais de um paciente. Eu tenho, por exemplo, um casal que eu trabalho e um é muito mais fechadinho e o esposo é mais aberto, mais... E aí eu tenho que trabalhar isso muito diferente. Eles dois fazem aulas no mesmo horário e eu preciso trabalhar os dois juntos, mas com essas... Cada um com a sua diferença. E aí é que tá a grande... Porque você não precisa modificar muito o exercício. É talvez o mesmo exercício, mas com um olhar diferente. Olha, você amplia mais aqui, você tenta fechar mais um pouquinho aqui. E aí é que tá, né? Então a gente precisa, sim, entender e respeitar a personalidade de cada paciente, cada corpo, de cada que tá ali na sua frente. E isso... E é legal isso que você está falando... E é legal isso que você está falando, porque às vezes a gente acha que essa questão da coordenação de corpo, mente, espírito, que essa coisa toda, que isso seria algo assim muito complexo. Puta, como que a gente vai ver isso dentro do Pilates, né? E o mais bacana é que com essa simplicidade que você falou, você já na verdade mostrou para mim e para todo mundo que está assistindo e para os seus alunos, que você compreendeu essa questão. A partir do momento que você percebe que, na verdade, não é simplesmente um corpo que está ali e que ele tem uma certa forma, porque simplesmente é uma questão de músculo encurtado ou músculo alongado. Entende? Porque não é isso. Você pode pegar uma pessoa em um determinado momento da vida dela e achar que se você abrir a cadeia anterior do corpo dela, alongar o peitoral e não sei o quê, que ela vai sair para o mundo com o peito aberto como se fosse uma massinha que você pode moldar e aí ela vai sair. E não é isso.
Porque, na verdade, existe uma matéria, até trazendo um pouquinho essa questão das tradições orientais, existe uma matéria que ela é só um pouco mais densa, mas existem outras que têm uma densidade diferente e que pode representar justamente essa conexão, né? Entre uma coisa um pouco mais densa, uma coisa um pouco mais sutil, ligada a uma expressão mais emocional, mental, uma outra coisa ainda um pouco mais etérea, ligada a uma questão mais espiritual e coisas desse tipo, mas que no fundo uma coisa expressa na outra e a gente não sabe muito bem, não tem como separar essas coisas. Então, às vezes uma condição anímica de uma pessoa, ela justamente determina o estado corporal dela. E não é só uma questão de alongar, puxa aqui, estica ali. E quando você olha para essa pessoa e você começa a querer introduzir, na verdade, um movimento, organizar o movimento dela, respeitando aquele corpo e naquele momento da vida daquela pessoa, automaticamente, sem aquela coisa de, não, eu vou te levar para esse lugar, você pode, na verdade, propor para essa pessoa uma proposta que não é direta, mas é uma proposta dentro do movimento, dela começar a rever a sua postura perante o mundo e perante as coisas que ela faz e ela acredita, mas de uma maneira sutil, entende? Sutil. Uhum. Tá aí o corpo, a mente e o espírito do Pilates. Não é algo assim extraordinário, vamos. Não. É no movimento, gente. É no dia a dia, é no trabalho com o corpo. Uhum. Não é uma coisa, sabe? Uma coisa que vai voar por aí. Não tem nada disso. Entende? Entendi. Então, é esse conceito que a gente precisa mudar. Né? E quando a gente muda isso, o nosso trabalho passa a ter mais significado. Porque quem está na sua frente não é só um monte de músculo, um monte de... Entende? Não, é um sujeito que está na sua frente. Que tem e está numa condição, num estado de vida tal, e a partir daí é o movimento que vai curar, porque é o Joseph. O Joseph entendia isso. É o movimento que vai curar. Entende? E isso é muito bacana, é muito bonito. Né? Muito. Eu não sei se o pessoal gostaria de fazer alguma pergunta para a Carol aqui, ó. Tem algumas coisas aqui, ó. Fui buscando referências no mundo do Pilates e me encantava com a fluência e a conexão dos exercícios como uma coreografia. A Andressa Vieira está falando, profissional incrível, Carol, uma inspiração. Quem é a Andressa Vieira, sua aluna? A minha colega, ela é uma futura fisioterapeuta. É? Trabalha na clínica também. Foi minha colega de trabalho no NASF, que eu também já fui por outros caminhos também. Trabalhei no NASF aqui em Itamaraju. É minha amiga. Tá cheio de amiga minha aí. É? A Marcela tá falando aqui, ó. Marcela Baldassari. Você conhece ela? Não. Ela tá falando aqui, ó. É lindo quando alguém tem o controle total sobre o seu eu. Tem expressividade. Contrologia, né? Você sabe, Marcela, que você falou uma palavra aqui, expressividade, que eu acho que ela é fundamental nessa história toda que a gente, né, que a gente conectou aqui, né? Que é essa questão da possibilidade, né, que a gente tem de expressar, né, de se comunicar. E essa possibilidade, ela, obviamente, não é só verbal, né? Ela é emocional, ela é gestual, né? Ela é corporal também. Então, isso que a gente está falando tem a ver justamente com você aumentar o repertório das pessoas para que elas possam se expressar
melhor, né? E com mais liberdade, justamente pela questão do movimento, sabe? Então isso é algo muito importante. A Dadiele está falando que você ensinou, Carol me ensinou a me apaixonar pelo Pilates. Isso é uma coisa muito, muito forte, viu? Muito mesmo. Ela é sua aluna? É, a Dadiele, ela chegou pra mim com uma menina super jovem, com muita dor, 20 e poucos anos, sentindo muita dor, muita dor. Ela veio com a mãe dela porque ela tinha um pouco de vergonha e sem saber direito como é que era o Pilates. E muito encurtamento, pouquíssima mobilidade. E a gente foi trabalhando. Eu pedi para ela ter calma logo no início, tenha calma, as coisas vão fluir. E agora, aí ela fez Pilates comigo por um bom tempo. Aí, por alguns motivos, ela não pôde voltar, ela teve que se parar, porque ia casar. Depois aí ela veio a pandemia, e aí ela se afastou e agora ela voltou. Ela voltou, que ela falou assim, Carol, eu precisava muito voltar, eu precisava muito. E aí ela tem que duas semanas que ela voltou, e hoje eu tive aula, hoje eu dei aula para ela, e ela falou assim, eu tava sentindo, primeiro que ela falou que eu tava sentindo falta, né? Eu tava sentindo falta, e antes eu fazia uns exercícios meio assim, mas agora eu gosto de fazer exercício para eu sentir, porque é gostoso sentir o corpo, porque é gostoso sentir fazer a diferença no meu corpo. E fez diferença no corpo dela. A gente viu a transformação e a gente construiu. E agora, com a jornada, eu tô mais preparada ainda, ó. Muita aventura ainda. É muito bom. Eu tenho alunos, Alex. Como no Itamaraju eu fiz... Esse mês eu faço 3 anos na Fisioderm. E eu tenho alunos desse período, né? Desse tempo todo. E que a gente está construindo realmente Acabou de entrar aqui de falar uma aluna aqui, que é a Fábia. Ela é um exemplo que eu sempre dou. Ela é uma aluna maravilhosa que aceita qualquer desafio. E ela, eu falo assim, eu vou treinando nela. Eu vou falar assim, olha, eu fiz a aula do Alex, eu vou fazer com você hoje. Aquela do Barrel mesmo, eu falei, eu vou fazer com você hoje. Você me prepara. Aí ela fala, bom, agora o Alex te arrebenta lá e você quer me arrebentar aqui. Quer construir. Então, ó meu gatinho, gente. Então, assim, é muito gostoso você ver a transformação dos alunos, né? É muito gostoso, muito bom mesmo. Eu tive alunos com a jornada. Eu acho que Desculpa, eu com a acho jornada. Que a melhor parte. Pode falar, Carol. Tá. Com a jornada, como a gente teve com a pandemia, né? E o início da jornada, eu tive alguns alunos que eu fiquei fazendo atendimento online, né? E eles sentiram muito, muito. Tudo que eu estava aprendendo, absorvendo, eu consegui fazer muito com eles, né? Que a gente trabalhava muito MET, né? Principalmente nas aulas, nas mentorias, era muita MET. Devido à dificuldade, né, de estarmos nos estúdios, né? E esses alunos que fizeram aula online comigo, eles tiveram, assim, uma diferença muito grande no corpo. Muito grande. Perceberam, assim, como eu estava diferente, como eles estavam diferentes. Quando eles voltaram para o estúdio, eles... Nossa, tá muito mais fluido e eles conseguem minhas conexões, minhas percepções, as conexões que eu crio com eles, que eu falo, vamos aqui, ó, lembra daquilo ali, vamos pensar nisso aqui. Flui muito melhor a aula. Flui muito, 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 muito melhor. Quem tá aí que não é meu aluno, que não é meu amigo, que tem um monte aí e que tá querendo conhecer mais do Alex e saber mais da jornada, só tenho a agradecer mesmo, porque vocês modificaram a minha vida, transformaram a minha vida profissional. Hoje eu sou apaixonada mais ainda pelo Pilates.
Eu gostava de dar aula, mas sentia que faltava alguma coisa. E hoje eu sou apaixonada, porque é exatamente isso, Alex. Não é só o corpo. Quando você vive, tenta viver o que o Joseph realmente propôs, o que ele realmente quis trazer, aí você fala assim, gente, mas é isso que eu quero para minha vida. Eu quero isso aí. E isso me deixa, assim, muito mais feliz com o meu trabalho, muito mais, com mais disposição, com vontade de aprender mais, com vontade de ensinar mais, né? Aí, minhas alunas estão falando aqui, ó, que minha disciplina no Pilates melhorou. Só dá as alunas da Carol aí no... Ó, essa Dani que colocou aqui, ó, minha disciplina no Pilates melhorou muito depois do Pilates online. A gente já trabalhava no estúdio, veio a pandemia, só que ela faltava muito, né, Dani? Faltava muito no estúdio, né? E aí veio a pandemia, começou no online. Ela não faltava online de maneira alguma. De maneira alguma. Veio, voltamos agora para o presencial e ela tá assim, meu Deus, eu tô aqui toda hora, não quero faltar mais, não quero perder, não quero... E isso é muito bom. Ah, nossa, é muito bom. Muito bom. Eu tô muito satisfeita, tô muito feliz com o que eu tô conseguindo com os meus alunos hoje. A Fátima também é sua aluna? É. É, sim. A Fátima é sua aluna. Foi a Fátima que fez a pergunta lá em cima do... Fátima, foi você que fez a pergunta lá em cima do... de quais seriam os benefícios do Pilates e como você poderia convencer alguém a fazer? Foi você que fez essa pergunta lá em cima? Acho que foi. Porque eu acredito que a gente tenha respondido, né? Mas se caso a gente não respondeu isso para você, aí você avisa a gente aqui, tá bom? Mas eu acredito que tenha respondido, né? Maria da Penha. Estou com saudades. Outra aluna? Que não voltou ainda por conta da pandemia, né? Tem os riscos ainda, né? A gente está vivendo esse período aí. Aí tem algumas alunas que não conseguiram retornar ainda, né? Aí tá aí. Entendi. Deixa eu ver a Fátima aqui, ó. Oi, Fátima. Foi você que perguntou lá em cima, né? Ah, beleza. Ela falou que respondeu. Então tá bom. Muito bem, dona Carol. Queria te agradecer. A gente já está aí chegando a 1 hora de live. Queria te agradecer muito sua disponibilidade. Queria te parabenizar pelo seu comprometimento com a sua profissão, com os seus alunos, com o seu trabalho, com a sua vivência, né, dentro do Pilates. Porque na jornada a gente dá essa possibilidade para as pessoas de elas realmente viverem o método, né? Experimentar o método no próprio corpo. E isso faz a diferença. Não adianta você comprar um curso online e achar que você ficar vendo vídeo vai te mudar de patamar, porque não vai. Você precisa cair dentro e vivenciar a coisa, né? E se você faz isso e ao mesmo tempo você tem uma plataforma online para você poder tirar dúvida, olhar as construções dos exercícios, né, ver, aí tudo bem, aí você está no melhor dos mundos, né? Agora, só comprar um curso de Pilates também e achar que você vai ficar vendo o vídeo e que você vai mudar alguma coisa, realmente não vai, tá certo? E a Carol, assim como muitos dos profissionais que, né, ingressaram na primeira turma lá em junho da jornada, são profissionais que estão empenhados, engajados em começarem a transformação por eles mesmos, né? Esse é o ponto fundamental. Começar pelo seu próprio corpo, pela sua própria mente, pelo seu próprio espírito, né? Voltar a se apaixonar pelo Pilates, voltar a encontrar o significado, o sentido, né? O para que eu estou fazendo isso que eu estou fazendo. E a partir daí,
organizar mais o seu trabalho a partir da metodologia. A partir disso, você traz os alunos junto com você, né? Você puxa eles junto com você e contamina eles também com esse mesmo sentido, com esse mesmo significado. É o tal do bichinho do Pilates clássico que pica, vai picando todo mundo, é igual o coronavírus, ele vai espalhando. Ele vai entrando na veia, vai espalhando, e aí a galera fica assim. E é isso mesmo, e é show. Olha, então, Alex, Carol, queria te agradecer, tá bom? E dizer para os seus alunos que estão aí, ó, que vocês têm uma sorte danada de estarem na mão de uma profissional como a Carol, né? Extremamente comprometida com vocês, ok? E deu para perceber aqui, só pelo tanto de gente que veio ver você aqui, a conexão emocional que você tem com os seus alunos. E isso é o mais importante de tudo. Então é muito bonito o seu trabalho. Parabéns, viu? Obrigada, Alex. Eu agradeço, assim, tenho muita gratidão. Toda oportunidade que eu tenho para falar com vocês, eu falo que eu sou muito grata pela transformação que vocês estão fazendo no meu trabalho, que vocês estão fazendo na minha vida, no meu corpo. Essa questão do treinar virou realmente uma coisa que eu quero para minha vida, né? O profissional de Pilates que não treina, que não conhece, que não sente, que não percebe, que não conecta, ele não tem como passar isso para o aluno. Ele vai continuar sendo um professor ou um instrutor que usa os aparelhos de Pilates para dar aula de Pilates, né? E não é isso que eu quero. Eu quero ser a professora que sente, que entende, que percebe, que conecta e que ajuda o aluno a perceber isso, né? Isso que eu estou construindo, eu agradeço a vocês, a você, a Fernanda, a Marília, que eu tenho menos contato, a minha Lígia querida, minha ninja, que fica... que ó, tira o couro da gente, essas mentorias, para quem está aqui, que está pensando em fazer a jornada, que está pensando em fazer ou não a jornada, as mentorias, elas não são só, é isso mesmo, não é só a teoria, não é só um vídeo que você vai ver de exercício, não é só isso. Você tem um acompanhamento realmente de uma equipe que quer o seu melhor. O Alex, eu sempre falo assim, ele nunca para porque pelo lado financeiro, tipo, eu vou dar 1 hora de aula, de mentoria e se pegou, se não pegou. Nós tivemos, não sei se aconteceu com as outras turmas, vou te entregar, hein, Alex? Mas nós tivemos mentorias que duraram a tarde inteira, chegamos à noite. Então, isso não existe. Isso é porque você também ama o que você faz, sabe? Eu acho que você percebeu que eu amo o que eu faço, que eu amo os meus alunos, que eu amo estar, né, poder ajudar eles. E eu acho que você é isso também. Que eu acho que foi isso que conectou toda, ou a grande maioria da nossa turma, né? A gente fala que a nossa turma, a primeira turma da jornada, ela é uma turma muito especial, muito querida. Todo mundo torce um pelo outro, todo mundo tá feliz pelo outro, verdade, né? Porque vocês amam o que fazem. Vocês não estão só pensando no lado financeiro ou achar assim uma grande oportunidade de ganhar muito. Não. Vocês estão pensando em mostrar, em dar clareza, em fazer a gente realmente mergulhar e se tornar profissionais melhores. Eu acho que esse é um objetivo que vocês têm, que vocês estão super alcançando. E eu sou muito grata a todos vocês. E você, vou falar, a Leila está aqui, acho que eu tenho certeza que a Leila vai concordar comigo e que se tiver mais algum colega aqui da primeira turma, nós não vamos largar vocês jamais. Vocês vão ter que aguentar a primeira turma da jornada para sempre com vocês. Queremos mentorias eternas. Muito obrigada, Alex. Muito obrigada. Obrigada, Fernanda, Carol. que é uma Deus, linda. tá bom? Tá ok. Pessoal, para quem está aqui, alguém de repente que ainda pretende, né, ingressar nessa última turma aí de 2020, hoje é terça, né? Hoje, terça-feira,
é a última oportunidade para você ingressar com o primeiro lote, tá bom? Valor de primeiro lote. Então, se você quiser, fica até o link de compra do primeiro lote até às 11h59 da terça. Amanhã já vira para o segundo lote, tá bom? Então, se tiver alguém aí na live que tiver interesse, manda bala, vamos juntos e vamos terminar o ano acelerando, porque todo mundo que está na jornada não é desse que deixa para fazer as coisas no final, no começo do ano que vem. Beleza? Um beijão para vocês, fiquem com Deus. Carol, muito obrigado. E amanhã Obrigada. a gente vai estar aqui, se eu não me engano, com a Leila. Tá bom? Ah, tá, joia. Tchau. Um beijo, fica com Deus. Beijo. Tchau. Valeu. Fui.